Olá, Alessandra, boa tarde. Olá, Jonatas, tudo bom? Tudo bem? Que coisa boa estar falando contigo, né? Depois de Pois tanto é. tempo, é bom a gente estar se falando. E logo nesse dia, que é o dia do advogado, né? Inclusive, já começa a live desejando meus parabéns a você e a todos os advogados aí, nossos colegas, inclusive aos colegas que fazem parte desse grupo, né? Que é a Rede de Amigos do Consumidor. Então, parabéns aí pra gente e para todos que estamos todo dia aí na luta. Pois é. Bem, para quem não me conhece aqui na live, eu me chamo Alessandra Bahia, sou membro magnífica da rede Amigos do Consumidor e hoje eu tenho a incumbência de entrevistar com muito prazer Jonatas Simões, que é presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB de Pernambuco e membro da OAB de Caruaru, né? Membro magnífico da rede Consumidores. Então, o objetivo dessas lives, né, desse evento aqui que está sendo organizado pela rede, é justamente que as pessoas possam conhecer os membros, conhecer quem é a rede de consumidor, então, com profundidade, saber quem é ali que está trabalhando em prol da defesa do consumidor, tentando pensar junto para o consumidor. E todos os integrantes são membros, trabalham, atuam diretamente na defesa do consumidor, com afinco, com dedicação. E acho que é por isso que é importante que a gente possa aqui conhecer um pouco dessas pessoas. Então, seja muito bem-vindo. E uma das primeiras perguntas que a gente tem, que aí, claro, questionar, queria saber um pouco, né, da sua experiência como profissional nessa área, nessa trajetória do direito do consumidor. Me diga aí, me fale um pouco. Então, falar sobre essa trajetória, eu não tenho como falar sobre ela sem voltar lá atrás no tempo de colégio. Quando eu fazia colégio, eu sempre meio que tomei partido de tudo que era briga e sempre fui defensor, né, dos meus colegas, e aí fui vendo uma certa aptidão pelo direito. Né? Justamente também tem algumas disciplinas que eu me destacava mais, como redação, como história, que meio que já me voltavam para seguir essa área. E aí eu fiz vestibular, né? No meu tempo ainda era vestibular, não tinha Enem. Eu já estou denunciando minha idade. E aí, quando eu fiz vestibular, eu passei tanto em Direito, como passei também em Administração. Só que eu passei em Administração na Universidade Federal, né? E em Direito eu passei numa particular que era o que tinha na minha cidade. E eu queria fazer as duas, na verdade. Só que meus pais disseram assim, não, vai ter que escolher. Escolha entre uma ou outra. E óbvio que a escolha meio que foi tendencionada para ir para a federal. Né, que era a expectativa de qualquer pai que matricula o seu filho no ensino médio. Então, É eu verdade. fui para a administração, comecei a administração e comecei a perceber que naqueles primeiros períodos já não era muito a minha praia. Eu, assim, tipo, me identificava com algumas coisas, mas com várias outras ficava totalmente perdido, não via muita graça. E aí eu decidi assumir a rédea da minha vida e dizer assim, vou fazer vestibular escondido de novo. Né? Isso eu já tinha passado 2 anos em administração. Fiz vestibular escondido, comecei aí passei no vestibular de Direito. E meus pais não sabiam que eu tinha feito a minha matrícula no vestibular, não sabia nada. Aí quando eu passei, quando eu tive o resultado, foi que eu avisei a meus pais que iria cursar Direito, e aí eles viram o meu esforço e tudo mais, e aí disseram, não, então tudo bem, agora a gente vai contribuir com uma condição, desde que você termine a administração. Você termina a administração e faz Direito ao mesmo tempo. Se você não terminar, já que você já está praticamente na metade da administração, também a gente não paga aí o seu curso. E aí eu tive a missão de começar a faculdade fazendo os dois cursos ao mesmo tempo, né? E nesse meio tempo eu ainda tipo trabalhava para ajudar meus pais a pagar a faculdade de direito. Então eu estagiava no Banco do Brasil na época e meu estágio já estava pertinho de acabar, que foi quando eu conheci o antigo diretor do Procon daqui de Caruaru, né? Que aí ele disse assim, tu faz direito? Aí eu disse, faço. Olha, a gente está precisando de uma pessoa lá no Procon e eu acho que você tem um perfil. Né? A gente precisa de uma pessoa na linha de frente do Procon e seria muito bem-vindo se você fosse para lá. Então, faltava uma semana para acabar meu estágio no Banco do Brasil. E eu precisava, obviamente, de um trabalho ou outro. Aí eu decidi, não, vamos lá para o Procon. Tipo, nunca tinha nem me interessado por direito do consumidor, não sabia
viu, acho que eu nem tinha pago ainda direito do consumidor na faculdade. Na faculdade que eu me formei, que foi a SES, a gente só vê direito do consumidor no oitavo ou no nono período. Normalmente ela é uma cadeira lá para cima, né? Cadeira mais Então, autônoma. eu não tinha a menor noção do que era direito do consumidor, mas aí aceitei o desafio e fui aprender do zero o que eu faço hoje. Né? E no Procon eu tive a oportunidade de me deparar com os mais diversos casos e causas de direito do consumidor. Né? Porque a gente vê casos super complexos, né? Que exigem muita energia da gente, que exigem muita disciplina para a gente, que a gente não encontra a resposta no Código de Defesa do Consumidor. Às vezes a gente vai lá e procura em leis esparsas, vai procurando. E assim, eu sempre, tipo, cada vez que eu me deparava com esses casos, mais eu ficava apaixonado pela área mesmo, sabe? E assim, e fui gerando um encantamento. Quando eu fui cursar a cadeira de Direito do Consumidor na faculdade, eu já estava super antenado já do direito do consumidor. Eu já conseguia discutir com o professor com uma certa fluidez que meus colegas não conseguiam. E aí eu fui me destacando e fui gostando cada vez mais, fui estudando sobre o direito do consumidor e aí comecei a gostar. Quando terminou a faculdade, eu decidi advogar, decidi não permanecer mais no Procon e foi quando eu recebi o convite de doutora Michele, que era a antiga presidente da Comissão de Defesa do Consumidor, para ser membro da comissão daquele período. Então, eu fui ser membro da Comissão de Defesa do Consumidor e, desde então, comecei a atuar, né, junto à OAB, a defender os interesses do consumidor, a trabalhar de forma bem incansável na promoção de cursos, dos quais, inclusive, você participa. Você é sempre uma amiga muito querida da comissão daqui de Caruaru, né? Sempre vem abrilhantando com o seu trabalho a gente. Você sabe aquela pessoa que é vocacionada para o que faz? É você. Eu sou muito seu Obrigada. fã. Além de ser fã como profissional advogado, eu acho que você é uma excelente professora. Você nasceu para isso. Você tem o dom de passar com muita tranquilidade, com muita facilidade, de forma que a gente que está assistindo fica encantado pelo assunto. Né? E às vezes nem é um assunto tão gostoso, a depender da situação, mas você faz que a gente tenha esse interesse. Então, enfim, é maravilhoso e por isso que seus cursos são sempre tão bem quistos aqui quando tem. Né? Você Obrigada, sempre obrigada. encanta muito. Então, assim, voltando, né, recapitulando, a gente tem enquanto comissão, tem essa função de trazer sempre o melhor para os advogados. Né? A OAB se preocupa, é uma instituição que representa a classe, mas a gente também tem um quê de proteção à sociedade. Também é nosso dever proteger o interesse dos consumidores, da sociedade no sentido geral. Então, a gente está sempre de olho em relação a algumas situações, por exemplo, na pandemia, a comissão, ela já presidida por mim, né, a doutora Michelle, ela saiu há 2 anos, eu já estou com quase 2 anos de mandato como presidente da comissão, né, eu assumi esse encargo e desde então a gente vem trabalhando com uma equipe maravilhosa, a equipe que integra a Comissão de Defesa do Consumidor, é uma equipe fantástica, que todo mundo tem o mesmo quê de participação, todo mundo vem colaborando de uma forma muito equitativa, sabe? Ninguém está de fora, todo mundo está muito bem engajado e eu fico muito feliz e orgulhoso por comandar essa comissão e saber que vem comigo um monte de gente que busca o mesmo propósito. É muito legal fazer parte disso. E aí, como eu estava dizendo, a gente tem alguns trabalhos em relação à sociedade. Por exemplo, nesse período de pandemia, a gente vendo a questão das filas da Caixa, da aglomeração, a gente interviu, mandou ofício para a prefeitura solicitando que a guarda auxiliasse nas filas, a questão da precificação abusiva, né? São essas atuações que também a OAB, ela, muitas vezes em conjunto com o próprio PROCON, né, vem atuando para reprimir esse tipo de prática abusiva. Então, tem aí nessa situação do condão, né? O condão de proteção ao interesse do consumidor sociedade, que é o que eu falei, e tem aí a proteção do advogado, né? De trazer cursos para o advogado, de trazer
possibilidade para que o advogado ele possa se aprimorar e se destacar naquele determinado assunto, que no caso é o direito do consumidor. E direito do consumidor é um direito do vulnerável que aparenta não ser vulnerável na maioria das vezes, né? Porque a gente tem o direito do idoso que claramente a gente consegue perceber a vulnerabilidade dele, que é considerado até um hiper vulnerável, né? Nas nossas relações de consumo. A gente tem aí o Estatuto da Criança e do Adolescente, o direito do menor, que é clara e evidentemente vulnerável. E o consumidor, ele fica naquela situação, não, mas o consumidor sabe o que está fazendo. O consumidor sabe o que ele quer. Então, muitas vezes, defender para ele entender, inclusive, até onde vai o seu direito, porque ele se sente, muitas vezes, limitado no seu direito. Não, mas eu assinei, eu tenho que concordar. Então, essa luta constante, né, essa publicidade das relações de consumo do direito do consumidor, acho que é um dos maiores desafios da gente que trabalha com o consumidor, né? O Procon, por exemplo, você que trabalhou no Procon, poucas pessoas sabem a efetividade do Procon, a efetividade da denúncia no Procon, né? Para que serve o Procon? Há sempre aquele, mas o Procon não serve porque as pessoas estão querendo ir para a justiça e ganhar o dano moral. Não percebe que quando eles vão ali no Procon, o direito é coletivo, o direito há essa coletividade protegida, né? E gera até uma repercussão mais positiva para você, porque resolve o seu problema da raiz, né? Exatamente. Como você bem disse, ainda existe aí uma lenda de que tudo que a gente tem para resolver, a gente tem que correr para a justiça, porque a justiça é a única proteção possível para resolver o nosso problema. Quando eu trabalhava no Procon, pelo menos, eu não sei especificamente os dados de hoje, mas quando eu trabalhava, o Procon ele tinha 98% de resolutividade dos casos. Né? Casos que às vezes chegavam na justiça e passavam 2, 3 meses para se conseguir um despacho inicial com a liminar. No Procon eu via com muita clareza que se resolvia no mesmo dia. Né? Bastava uma ligação, o Procon daqui de Caruaru, acho que ainda tem esse plus, né, de entrar em contato diretamente com as empresas através de um canal direto, né, e propiciar que aquele problema ele possa ser resolvido da maneira mais prática possível, prática e rápida possível. Né? Então, esse tipo de resolução é fantástico. Fora que o PROCON ainda tem aí o condão de auxiliar na constituição de algumas provas. Né? Muitas vezes a gente, enquanto advogado, orienta que o consumidor ele busque o PROCON, né, para demonstrar, já que a gente às vezes percebe que o consumidor nem tem tantas provas assim, né, para demonstrar que ele realmente passou por aquela situação e que o PROCON ali registrando vai servir como prova para ilustrar um processo que a gente tenha. Né? Exatamente. Então, tem todo aí um braço que o PROCON auxilia nessa busca pela justiça. Né? Fora a questão de fiscalização, né? O PROCON tem poder de polícia e, enfim, é um órgão que eu tive muita felicidade, na verdade, em fazer parte e gosto muito de trabalhar em parceria com ele. Inclusive agradecer a alguns membros aí que trabalham no Procon, trabalharam, como o Daniele que está aí, Felipe, que são membros da Rede Consumidor e estão apoiando essa nossa aliança, né? Considero que essa rede que está se formando é uma nova aliança. Acho que sempre é muito útil toda a aliança que você cria em prol da sociedade, visando resguardar o direito, né? E o que o direito do consumidor significa na sua vida? Qual é o sentimento que você tem? Então, quando eu trabalhava no Procon, né, foi quando eu comecei a ter as primeiras experiências de ver, de fato, a instrumentalização, né, de uma profissão, de um agir cotidiano, né, e uma satisfação pessoal. O que é que acontecia? De início, eu caí de paraquedas ali. Mas com o passar do tempo, eu percebi que eu tinha uma capacidade de ajudar as pessoas, né, de ver resolvido problemas que atormentavam e muito a realidade daquelas pessoas. Pessoas que chegavam ali, por exemplo, com dívidas de 50 mil reais, não sabiam o que fazer para se ver livre daquele encargo, e de repente, com uma ligação que eu fazia, com um contato que eu fazia, aquele valor caía mais de 90% e a pessoa chorava de felicidade por ter se livrado daquela situação. Então, assim, eu vejo no direito do consumidor a minha função social de existir, sabe? Toda empresa tem a função social. Né? É verdade. Eu acho que a gente, enquanto ser humano, também tem que ter a função social. Eu vivo para quê? Eu trabalho para quê? Além de ganhar dinheiro, o que é que eu quero com isso daí? Porque se a gente for trabalhar só pelo dinheiro,
uma hora isso daí não vai ser mais significativo na vida da gente. Então a gente É precisa, de verdade. fato, trabalhar com algo que encha os olhos, né? E a gente sinta uma satisfação em ajudar as pessoas. Então, eu acho que o direito do consumidor, ele me dá a oportunidade de servir a outras pessoas, de ser um instrumento, né, de satisfação e de resolutividade no sentido da extinção da dor daquela pessoa. E eu sou muito feliz em trabalhar com isso. Que ótimo, muito bom saber. É, e nesse processo, vamos agora entrar para um pouco de um tema que a gente não pode deixar fugir, né? Esse isolamento social. O que é que você viu? O que é que você sentiu? O que é que você passou nesse processo de isolamento social, tanto no âmbito pessoal quanto dentro de um âmbito profissional? Então, no âmbito pessoal, eu sentia que cada dia era um momento de se reinventar, sabe? Você, às vezes, errava feio. Tipo, eu, por exemplo, comecei a acordar super tarde, achando que teria o dia inteiro para resolver minhas coisas, porque agora eu estaria em casa. E aí começava a procrastinar as coisas e começava a me observar como um ser totalmente improdutivo. Isso me deixava frustradíssimo, né? E aí no outro dia eu começava, não, agora eu vou acordar cedo. Agora eu vou acordar cedo porque acordando cedo eu vou conseguir resolver o que eu tenho para resolver e no final do dia eu vou me sentir mais feliz. Aí começava a acordar cedo, aí de repente vinha alguma situação que me fazia começar a acordar tarde de novo. Então, aquilo dali me gerava uma frustração, uma satisfação, depois uma frustração, depois uma satisfação, porque era justamente no sentido de fazer uma alocação de rotina, né? De otimizar aquela nova rotina que a gente não estava acostumado e agora a gente tinha que forçadamente se acostumar a viver com aquilo, né? Então, foi um momento de me olhar, né? De me ver, de sentir realmente quais as minhas necessidades, mas também foi um momento de observar que os meios tecnológicos podem otimizar muito o nosso tempo, né? Apesar da gente estar acostumado a ter o contato com outras pessoas o tempo todo, e esse contato ser imperioso na nossa vida, porque nada vai substituir esse tete-a-tete, nada. Verdade. Mas a gente tem outros meios tecnológicos que são usados como ferramentas para aproximação, né? E, assim, no meio profissional eu percebo que esses meios tecnológicos, se a gente utilizar de uma maneira sábia, vão fazer com que a gente consiga ter muito mais tempo para aproveitar a nossa vida pessoal, né? É o que a gente fala um pouco da qualidade de vida, né? A gente Sim, fala um pouco, exatamente. né? Olha, uma frase que eu adoro citar é que qualidade de vida, hoje em dia, ela tem um significado super especial. Porque, assim, a frase é: ostentação não é ter dinheiro, não é ter um carro do ano. Ostentação é você ter qualidade de vida, você equilibrar seu tempo para conseguir usufruir da melhor forma possível em cada momento. Então, isso para mim é o verdadeiro significado de ostentação, né? Já há algum tempo eu vinha me trabalhando isso daí e acho que a fase de isolamento ela serviu para tentar dar uma organizada e uma aprimorada nisso daí, né? Hoje é algo que eu prezo muito, né? Até por uma questão de longevidade, eu pretendo aí seguir por vários anos e eu quero manter, não me manter sem estresse porque é impossível, mas me manter o máximo distante dele, né? Então, assim, é algo que a gente tem que começar a olhar de fato, né, para fazer com que a gente consiga conviver da forma mais salutar possível com ele, né? Não tem como se livrar, mas a gente tem como adaptar, né? E adaptando a gente consegue fazer melhorias diárias. É Em verdade. relação à vida profissional, né, eu percebia que muitas vezes a gente marcava uma reunião, aí esperava aquela pessoa terminar outra reunião anterior e perdia ali pelo menos uma manhã inteira, ou então uma tarde inteira, ou então parte de uma manhã, numa coisa que poderia ser resolvida com meia hora, né? Então, o mundo hoje parece que está mais objetivo, né? Não tem mais tanto aquela enrolação, aquela coisa de vamos falar sobre tal coisa, tal coisa, tal coisa. Não, as pessoas parecem que estão um pouco menos pacientes em relação ao assunto que vão falar, né? Então, geralmente são muito mais objetivas, muito mais voltadas à resolutividade daquilo, porque talvez os meios tecnológicos tenham um tempo limitado de uso.
né? Eu acho que eu percebo com muita clareza que a gente, quando vai fazer um curso, a gente não tolera muito mais de uma hora. Uma hora parece já ser o limite, né, para que a gente consiga viver com aquilo. E a gente consegue resolver as coisas em uma hora. É bem interessante isso, que antes a gente passava 2, 3 horas numa reunião para resolver a mesma coisa. Então, usando bem o tempo, eu acho que a gente consegue fazer excelentes adaptações e usufruir da melhor forma possível a vida. É verdade. Acho que a única coisa que acho que a gente, que eu um pouco senti dessa quarentena, desse isolamento social, é que tudo muito no começo ficou muito urgente, né? Então a gente teve que se desdobrar para tentar criar braços, né? E tentar dar conta de tudo. E depois a gente viu que não era assim, né? Então, administrar, por exemplo, hoje é até inadmissível você dizer que não consegue participar de uma reunião. Um dia desse eu participei de uma reunião dentro do carro, no Zoom, mas ao mesmo tempo faz com que você não consiga parar e dirigir, parar e estar em casa, porque qualquer tempo é tempo, qualquer hora é hora, né? É. Então tem essas situações, mas como tudo na vida tem um lado bom e tem um lado ruim, né? É, Então não poderia ser diferente. e em relação ao direito do consumidor, né, a gente acompanhou aí, né, as inovações legislativas, os desafios da falta de legislação, né, a gente teve aí algumas medidas provisórias que a gente teve que acompanhar em tempo recorde, né, saber do que tratava cada uma delas, né, questionar a própria constitucionalidade, né, confrontá-las com os princípios que norteiam o direito do consumidor. Então, a gente teve aí um bom trabalho, né, a gente teve que, enquanto operadores jurídicos, né, criar novas fórmulas que não existiam. Né, acho que uma epidemia é algo muito novo para a gente e o direito ele tem que ter essa função de se moldar o tempo todo de acordo com a necessidade. E a gente, enquanto operadores jurídicos, tem que ter esse trabalhinho a mais aí de verificar, estudar e tentar entender para dar uma solução, né, para as pessoas que precisam da gente, né, e que estão ali com aqueles problemas. Então, teve aí também esse cunho de muito estudo para que a gente conseguisse dar aí soluções e também inovações coerentes, né, para as necessidades que começavam a existir. É verdade, é verdade. E sobre a rede de amigos do consumidor? O que é que você acha dessa união de forças, disso que está acontecendo agora com o nosso amigo Geraldo, que está organizando, capitaneando esse projeto aí? O que é que você me diz dessa rede? Olha, Alessandra, eu primeiro quero até agradecer a doutor Geraldo pelo convite. Eu me senti extremamente honrado de fazer parte desse grupo e também parabenizá-lo pela iniciativa de criar uma nova ferramenta de união em prol do consumidor. Né? O que é que eu vejo? No grupo, eu percebo que a gente tem profissionais das mais diversas áreas. A gente tem membros do PROCON, a gente tem membros da advocacia, acho que tem membros do Ministério Público, membros da docência. E eu acho que quando a gente junta todas essas cabeças pensantes, a gente geralmente tem uma coisa muito boa, né? Porque a gente consegue confrontar as ideias, consegue ver o que é de melhor em cada uma, né, para trazer uma ideia muito mais otimizada, muito mais aprimorada. Fora que, né, essa ferramenta, para a gente que é membro, né, termina facilitando muito. Veja eu, por exemplo, se eu tenho algum problema da Comissão de Defesa do Consumidor, aqui que eu presido, em Caruaru, e esse problema pode ser resolvido com auxílio, por exemplo, do PROCON Recife, do PROCON estadual, eu já sei muito bem a quem me reportar, porque eu já tenho um estreitamento de laços aí provocado pelo grupo em que a gente faz parte, né, em que a gente é membro. Então, Verdade. tem aí essa ferramenta muito facilitadora que todo mundo termina saindo beneficiado, principalmente o É consumidor. um network em prol do consumidor, né? A rede, se a gente pode dizer assim, ou seja, é uma união de esforços que está todo mundo ali voltado para dentro das suas aptidões ou das suas habilidades ou da área que atua em direito do consumidor poder ajudar, né? Contribuir. É muito Exatamente. importante. Então eu vejo aí um movimento maravilhoso em prol dessa união, né, que é sempre bom a gente estar junto. Acho que é uma frase meio clichê, mas muito realista, que a união, ela definitivamente ela faz a força. E nesse É caso, verdade. é uma realidade. É verdade. E quando a gente fala aí da questão do equilíbrio
O que é que você pode me trazer aí? O equilíbrio nas relações de consumo. O que é que você pensa sobre isso quando a gente trata? Porque é muito comum a gente dizer o direito do consumidor ele vem para equilibrar, né? Então aquela norma está ali posta para ajudar e tentar equalizar aquela relação. O que é que você pode falar sobre isso? Eu acho que esse tema é o tema mais debatido ultimamente, né? Principalmente depois da pandemia. Por mais que ele tivesse ali guardadinho, que ninguém conversasse muito sobre ele, mas depois que veio a pandemia, parece que nunca se teve tanta necessidade de discutir sobre ele. Olha, sinceramente, eu acho que o equilíbrio nas relações de consumo é algo que tem que acontecer sempre, mas ele é muito dependente do tempo e do espaço, né? Se a gente for pensar na evolução, né, do direito do consumidor, da questão do equilíbrio em si das relações de consumo. Antigamente a gente tinha um Código Civil e todas as relações, que nem existia ainda relação de consumo, tudo era relação civil, eram regidas pelo Código Civil. Então aquele consumidor que não tinha o conhecimento técnico, que não tinha o conhecimento jurídico, que não tinha o mesmo poder de uma empresa, se via obrigado a lidar com aquela empresa de uma maneira como se eles fossem iguais, mas na verdade eles não eram iguais, né? Existia uma discrepância enorme entre eles no momento de um debate, né? De um embate. E aí vem o nosso Código de Defesa do Consumidor, que reconhece, sim, a hipossuficiência do consumidor, a hipossuficiência técnica, econômica, jurídica, social, todo aquele conceito que a gente entende de hipossuficiência. Né? Para quê? Para justamente trazer uma maior equidade, uma igualdade aí quando existia a necessidade de um conflito, né? Para que o consumidor ele não saia tão onerado quando tiver em embate com o fornecedor. Então, foi muito importante, né, a criação do Código de Defesa do Consumidor para dar essa estrutura, esse arcabouço para o consumidor conseguir, né, competir, conseguir estar numa posição equitativa em relação ao fornecedor. Agora, em tempos de pandemia, são tempos diferentes, né? A gente Verdade. vê com muita clareza que não só os consumidores não foram afetados e se tornaram mais vulneráveis, mas a gente viu empresas, substancialmente as pequenas empresas, que saíram profundamente afetadas com a crise. Né? Tão profundamente que algumas delas, ou muitas delas, deixaram de existir. Né? Então, se a gente não pensar em políticas públicas, inclusive, que reflitam sobre essa necessidade de adequação em relação ao equilíbrio, a coisa tende a ficar bem desequilibrada. Então, a gente não tem isso daí. Então, não adianta eu chegar e dizer assim, não, vamos usar todos os princípios que norteiam o direito do consumidor, que privilegiam ele em relação ao ser suficiente e aplicar nesse momento de forma totalmente incomedida. Né? A gente tem que, de fato, pensar direitinho como é que está sendo aplicado. Porque imagina, se eu tenho uma empresa pequena que está prestes a quebrar e eu incentivo o consumidor de repente, pedir o cancelamento daquele serviço, pedir a restituição de todos os valores que foram pagos. Né? Aquela empresa, muito possivelmente, ela vai quebrar, né? E muito possivelmente aquela empresa que também se reflete em funcionários, que também são consumidores, vão deixar de ter sua fonte de renda, vão deixar de consumir, e isso daí termina gerando um efeito dominó e afetando a vida de um monte de gente. Então, por isso é a necessidade de políticas públicas para assim, pensarem de uma forma muito macro a situação que envolve todas essas pessoas, né? Tanto os consumidores como os fornecedores. A gente teve medidas provisórias que mais beneficiaram as grandes empresas. Exemplo disso é a aviação civil, né? Mas eu percebo que as pequenas empresas elas ainda ficaram muito, acho que desprotegidas. Você é uma defensora das empresas, acredito que você tem aí algumas empresas na sua cartela de clientes e você deve ter sentido na pele muito isso daí, né? Essa falta de proteção em relação a algumas situações. É verdade, é verdade. Primeiro eu queria registrar aqui, né, a presença aí de Geraldo aí para abrilhantar aí a nossa live, os membros, como o Felipe novamente, que saiu e voltou.
E assim, dizer justamente isso. O equilíbrio é a manutenção onde os dois podem estar em pé de relativa igualdade, não é verdade? Então não é se eu gero um supradireito para o consumidor, eu gero um desequilíbrio também. A gente tem que pensar que o nosso país é um país eminentemente de empresas familiares e de pequeno porte. No Nordeste ainda muito mais. Na verdade, como você disse, eu gosto dos dois lados, porque eu gosto muito de gerar o equilíbrio. Eu trabalho com empresas que queiram defender o consumidor, mas que também têm que se manter no mercado, né? O consumidor, e a gente fala muito de consumidor porque o consumidor e as pequenas empresas também são consumidores. Na verdade, todas as empresas são, mas de uma forma até mais dentro de um âmbito, de uma abrangência jurisprudencial, certas demandas que não são vistas para as grandes empresas, para as pequenas são como o CELP, ele é considerado consumidor, né? Então, é o que você acabou de falar, a coisa mais certa. O equilíbrio não é necessariamente mostrar a vulnerabilidade extrema do consumidor, é tentar manter uma relação harmônica visando o interesse de ambos, né? Ou seja, um quer comprar, o outro quer vender, um quer prestar o serviço, o outro quer receber. Então, o governo, a justiça, tentando manter esse equilíbrio, principalmente diante dessa situação extraordinária, imprevisível ou qualquer outro adjetivo que venha a ser gerado, ainda é pouco, né? E se você tivesse uma mensagem, né, uma frase ou uma mensagem para deixar para os consumidores brasileiros, qual seria essa mensagem que você acha que é importante nesse momento que a gente está passando? Então, independente do momento, acho que a mensagem que eu penso sempre quando eu falo, quando me pedem alguma mensagem em relação a se observar mais, em relação ao que consome. Por quê? A gente está muito habituado a comprar, a aceitar padrões que a mídia nos impõe. Às vezes a gente escolhe, por exemplo, um celular, um carro, e escolhe determinada marca e nem sabe por que está escolhendo. Mas, na verdade, a gente está o tempo todo consumindo, né, produtos, consumindo propagandas, e muitas vezes a gente não se dá conta disso daí. É aquele carro que está na moda da novela, é aquela marca de camisa que sempre aparece nas novelas, nos filmes, e aí a gente começa a consumir, nosso subconsciente parece que diz assim, não, então, peraí, parece que para eu ter uma melhor aceitação na sociedade, eu preciso consumir tal marca e preciso estar em conformidade com um determinado padrão estético, com um determinado padrão econômico. Isso daí começa a afetar o ser humano, né, de uma forma que começa a haver um desequilíbrio total. E assim, são buscas por padrões inalcançáveis. Então, acho que o consumo consciente, assim como a qualidade de vida, deveria ser algo bem na moda para todo mundo, né? Acho que a gente deve consumir cada vez menos e sim quando tiver somente a necessidade. O que o marketing sempre propõe é que a gente consuma coisas que a gente não tem necessidade e mesmo assim consuma, né? Eles criam na verdade novas necessidades para que a gente sinta a necessidade o tempo todo de comprar. Então, por isso que a minha mensagem para os consumidores é que se observem mais, né? Que vejam de fato o que de fato é necessário para a sua vida, o que de fato querem, para que não comecem a consumir o que de fato a gente está sendo catequizado a consumir. Eu digo muito que a relação de consumo, não o direito do consumidor, mas a relação de consumo é uma relação altamente complexa, assim como alguns ramos do direito. Tem outros que são mais limitados, né? Mas a relação de consumo voltada para o consumidor, ela é muito complexa, porque ela envolve aspectos sociais, aspectos econômicos, aspectos ambientais, Sim. não é verdade? A gente tem que pensar nos nossos filhos, no nosso futuro, o que a gente espera dele. E isso vai muito pelo que você está consumindo. Porque no momento que você consome produtos que você sabe que aquela empresa trabalha com políticas de meio ambiente, de redução de gás carbônico, de carbono, de emissão de carbono, você está ali ajudando, você não está ali ajudando a empresa, você está ajudando a você mesmo e a sua família. Porque são empresas conscientes, são empresas sustentáveis. Essa questão que acabaram de citar aí da educação financeira para o consumo, eu acho que desde as escolas devia existir isso. Na verdade, eu prego que
ensino médio, eu até já fui numa escola, uma época dessa, eu falei, deixa eu dar uma palestra de direito do consumidor para esses jovens, deixa eles terem noção, porque inclusive eles são muito formadores de opinião. O meu filho, desde 3, 4 anos, ele sabe tudo muito de marca. Então ele vê uma marca, ele se fixa uma marca. Já minha filha, ela não tem muito isso. Mas assim, você não compra leite condensado, você compra leite moça, e o seu filho vai induzindo a isso, né? Existem vários documentários nesse sentido. Então, introspectar isso nesse momento é muito importante. Saber o direito. O filho chega lá, não, mãe, você não pode comprar isso, você não pode trocar. Essa educação para o consumo, ela é muito importante. Ela precisaria de políticas públicas, como você já destacou, e aí é importante esse movimento, a rede do consumidor, as comissões estarem aí diretamente ligadas para juntas poderem movimentar essa área aí que precisa ser vista, precisa ser mais vista, né? Quantas pessoas aí sabem que tem um Código de Defesa do Consumidor nas lojas, mas não sabem qual é seu direito, né? Eu sei que tem alguma coisa em algum artigo que fala sobre alguma coisa que é linha de direito, né? Então essa educação, ela é muito importante e foi bem proveitoso essa sua mensagem aí, que é sempre importante. É engraçado quando Pode você falar. fala do seu filho em relação ao poder influenciador, né? E assim, eu estava até lendo alguns artigos sobre brechós, né? Quem são as pessoas que consomem brechós, por que consomem, né? E assim, o que se percebe é que as pessoas que consomem em brechós, elas consomem muito mais pela questão do aspecto financeiro, porque parece algo mais barato, e também pela exclusividade, né, das peças que Já muitas saíram vezes de não se moda. encontram no mercado atual, porque já saiu de moda e voltou, mas não é mais É, fabricado, né? Mas em nenhum momento há aquela preocupação de não consumir um produto novo para não gerar mais a questão da poluição, do uso de recursos sem uma necessidade, né? Então a nossa geração, ela não tem essa preocupação muito em prol da sustentabilidade. Mas parece que a geração Z, que é a geração do seu filho, ela está muito mais antenada a isso, né? é Ela verdade. parece que se preocupa muito mais com os próximos anos que estão vindo, de como como as pessoas da nossa geração estão preservando aí o planeta. E isso daí termina sendo muito importante, porque vocês pais, né, eu não sou pai, mas aí eu tenho certeza que quem tem filho começa assim a ter essa influência que Positiva. positiva, né? E assim a refletir mesmo, poxa, ele tem razão. Ele quer realmente salvar o planeta, porque é a casa dele nos próximos anos. Pode até ser que eu não venha residir pelo meu tempo de vida, mas ele vai. Ele É, vai residir com os filhos. Então é uma preocupação totalmente inteligente, né, de se ter. é. Eu sinto muito isso já nas escolas, porque antigamente a gente era muito. Eu sentia que as escolas, se eu me colocar, né, no tempo de escola, minha irmã, que é 7 anos ainda mais jovem do que eu, elas eram muito dogmáticas, digamos assim, né? Então você entrava, tinha aquelas suas disciplinas próprias e pronto. Hoje não. Hoje meu filho tem a disciplina, dentro da disciplina da matemática, de consumo sustentável. Ele teve que elaborar e pegar um produto, transformar aquele produto num produto que seja possível de ser vendido. Ou seja, transformar aquilo numa coisa que seja economicamente viável. Minha filha de 4 anos já fez uma feira de ciências sobre material reciclado, né? Então, esse aproveitamento, essa cultura, as escolas, elas estão buscando, muitas escolas, abrir mais a mente dessas crianças. Então, a gente, como pai, tem que aproveitar isso e explorar e incentivar para que a gente tenha um mundo melhor. Afinal de contas, não há mundo sem consumo, não há capitalismo sem consumo. Então, ele tem que ser consciente, né? Exatamente, é fazer um capitalismo, né, que seja voltado também para o pilar da sustentabilidade, porque senão o capitalismo ele deixa de existir, né? A gente teve aí uma prova bem viva com essa epidemia, né? A epidemia ela abalou as estruturas do capitalismo, né? A gente está ainda voltando em passos lentos, mas isso daí também termina sendo um reflexo. Eu consigo ver como um reflexo da natureza, dizendo: olha, vocês estão me usando de uma forma inadequada. É. Então, eu preciso combater esse vírus que é o ser humano. Né? E E aí aí, começam a inclusive, acontecer essas tem movimentações para o planeta. um prêmio Nobel, um dos concorrentes do prêmio, ou que foi indicado, é um professor que ele criou, ele lançou a tese, né? Ele construiu a tese do capitalismo humanizado ou humanista.
As pessoas têm que começar a perceber que você consumir não é simplesmente a sua relação individual, é uma relação ampla. Então as pessoas têm que se sensibilizar junto uns aos outros, como foi o caso agora, que está sendo o caso das empresas se sensibilizando com os consumidores que tiveram desequilíbrio e vice-versa, né? Ou seja, você ser mais humano nessa relação do consumo, que é uma relação, na maioria das vezes, nos grandes países como os Estados Unidos, que ela é uma relação que busca depredar. E aí ela quer destruir, seja lá a qualquer custo, o que leva-se em consideração é o dinheiro acima de tudo, né? Perfeito, perfeito. Excelente reflexão. É algo, inclusive, que eu tenho buscado aprender mais e ler mais para ver se eu consigo, já que eu não tive essa educação, né, dos seus filhos, de estar aprendendo na matemática, saber mais sobre o planeta, de como preservar. É algo que a geração da gente precisa realmente se debruçar para conhecer também. E entender como é que seria essa economia sustentável, né, em prol do planeta e, obviamente, do dinheiro. Né, É fazer com que verdade. esses dois pilares conseguissem se adequar. E essa epidemia, essa pandemia, ela gerou das mais diversas mudanças, como você já citou aí, dessa própria revolução no trabalho, no dia a dia, na forma de ver, na forma de pensar. E o que é que você pode dizer desse novo tempo que a gente está vivendo em relação às novas formas de consumo? O que é que você aí traz para a gente? Olha, eu vejo que a gente já estava já muito inserido nessas novas formas de consumo. Né? Várias empresas, inclusive empresas de amigos meus, né, já começavam, antes da pandemia, a trabalhar com delivery, a vender serviços de forma online. No meu escritório, inclusive, eu tenho clientes que eu nunca vi na vida. Tenho clientes de outros países que precisaram resolver demandas aqui na cidade, fora era daqui, de competência daqui, e eu ajuizei a ação, o acompanhamento é todo online, e eu não preciso, de fato. A gente não precisa hoje ter contato com o cliente. Né? As pessoas às vezes não sabem, mas toda a justiça hoje é virtual. A gente não tem mais aquele processo enorme como tinha antigamente. A gente não precisa mais de papel físico para dar entrada nas ações. Tá? Tudo acontece de forma online. Então, o que eu percebo? Eu percebo que esse movimento que já estava se engatinhando a acontecer de forma mais virtual, parece que ele deu um boom. Né? Ou vai, aquela coisa de ou vai ou racha. Tipo, então, as empresas que conseguiram, eu tenho um exemplo muito claro aqui, tem um restaurante que eu adoro frequentar, que é o Restou, inclusive quando você estiver aqui, Alessandra, eu vou levar para você conhecer, que você vai gostar, já que eu sei que você gosta de um bom vinho, que é o Restou. Eles não trabalhavam online, por delivery, na verdade já tinham começado a trabalhar por delivery antes da pandemia. E quando começou a pandemia, né, acho que o setor de bares e restaurantes foram os mais afetados, porque de fato ficaram bem viabilizados. E eles começaram a investir mais no delivery. E hoje eles conseguem, e hoje que já foi autorizada a reabertura, eles estão operando de forma física, mas ele, quando fecha, que agora aqui em Caruaru pelo menos fecha às 8 horas, eles começam a operar no delivery e não para. Então, assim, eles ampliaram o horário deles de movimentação. Foi um momento de fortalecimento com a crise. E isso daí é maravilhoso. Eu acho que as empresas que conseguiram se manter durante a crise, conseguiram ver a oportunidade, elas, sem sombra de dúvida, cresceram. Né? Em relação aos consumidores, também foi um momento dos consumidores que muitas vezes tinham resistência em relação aos meios online. Muitas vezes a gente tinha um certo preconceito em cursos na modalidade EAD, enfim, foi um momento de ruptura. A gente precisou se adequar. Seus filhos, que talvez não conhecessem o que era um curso online, agora eles tiveram que acompanhar um curso online. A mãe teve que acompanhar o filho que assistiu o curso online, e isso daí me parece ser somente um prefácio do que a gente vai continuar vivendo por muito e muito tempo. Então, assim, eu acho que a pandemia, sem sombra de dúvida, foi um período de aceleração para algo muito real que nos aproxima. Né? Se a gente pensar Antecipou o o mundo... futuro, né? Pois Antecipou o é. futuro. Se a gente pensar direitinho, quem está nascendo hoje não vai nem aprender a dirigir, porque os carros já estão todos autônomos. Você não precisa mais de motorista. Já pensou? Seu filho não vai precisar aprender a dirigir. Né? Então, É verdade. é uma velocidade muito grande de mudança,
E a gente precisa começar a acompanhar. As pessoas que não estavam ainda bitoladas a acompanharem, a necessidade fez a ocasião. E aí começou-se obviamente, se consumir mais, né, do mercado online. E eu vejo que isso daí é uma tendência, por mais que a gente continue com o mercado físico, mas a gente teve mais pessoas aderindo a essas possibilidades. É tanto que as ações, por exemplo, do Grupo Magazine Luiza subiram absurdamente. Subir. Né? Então, Exatamente. inclusive quem investiu se deu muito bem. É Então, verdade. são reflexos dessa nova realidade que muito possivelmente, eu posso até estar errado, mas muito possivelmente ela vai se prorrogar por muito e muito tempo. É E cada vez verdade. mais vai estar inserida na nossa vida. Registrando aqui mais uma vez Daniele, que é membro também da Rede de Amigos, Rafael também, que está aí participando dessa live para poder contribuir aqui com a gente, dividir essa experiência de vida. É muito importante. E as políticas públicas são a essência, na verdade. A gente pode dizer que é o alicerce de tudo que vai ser construído, né? Em prol a defesa do vulnerável, do consumidor, seja lá das categorias que venham a existir. Muitos temas, eles apesar da gente estar muito cansado, alguns dizerem, né? Não, mas o tema já está debatido, o tema é contrário. Nada ainda vai ser pausado, tudo ainda vai ser em constante mudança, estamos ainda em constante mudança. E não sabemos nem quando vamos parar com isso, para que a coisa fique um pouco mais estável, digamos assim. Estagnada nunca, mas estável, né? A gente tem uma previsão um pouco de futuro. Tem muita gente, há muitos instrumentos que a população ainda não tem acesso, inclusive a internet, como o Dani está dizendo aí, para que esse futuro chegue. A dificuldade é essas políticas públicas, esse apoio da sociedade, né, para divulgar, para explicar, para esclarecer. Quantas pessoas vivem em dúvidas sobre ainda o que fazer da mensalidade, o que fazer da escolar, o que fazer do restaurante. Eu recebi hoje uma mensagem do cliente dizendo isso. Acabou a carência, a suspensão, mas a minha lanchonete fica dentro de uma escola. O que eu vou fazer? Né? As políticas que foram criadas foram muito momentâneas, mas não se pensou no futuro, que ainda era imprevisível, né? Ainda era extraordinário. Tudo se pensou para o amanhã, para o depois da manhã, mas não para daqui a 1 ou 2 meses, as políticas que foram criadas. Então, tudo tem que ser com calma, reinventado. Pessoas comprometidas aí com a política social, digamos assim, né? Independentemente de partido político, mas com essa política social. É muito importante. É interessante se falar em social, e aí eu não tenho como não me furtar de falar, na verdade, sobre o aspecto das políticas do bem-estar social, né, que termina sendo diferente. Você tocou aí num ponto que foi justamente a inserção aos meios tecnológicos para possibilitar justamente a continuidade dessa evolução. Mas se a gente pensar direitinho, tem pessoas que não têm acesso porque simplesmente não podem consumir porque não têm emprego e porque não tem possibilidade de emprego. Então, aí, mais uma vez, as políticas públicas se fazendo imperativos para trazer, né, esse estado de bem-estar social. Né? Às vezes, a gente esquece, e aí o nosso grande ponto, né, a nossa grande espada, a nossa grande ferramenta para exigir essas políticas públicas é na hora do nosso voto. Né, na hora de saber quem é que está de fato representando o povo e quem é que está representando somente um grupo de empresários que que aquele grupo de empresários vai exigir justamente daquele político que ele defenda A somente lei o que interesse vai do empresário beneficiar ele. e esqueça do povo. Né? Então, se a gente Exatamente. não tiver essa consciência política para pensar nisso daí na hora do voto e também exigir enquanto aquele político tiver no seu mandato, a gente não vai sair do lugar. A gente ainda está muito ainda engatinhando nesse aspecto. Né? A gente tem países que são exemplos dessas lutas, como, por exemplo, a França, a Espanha, né? Que o pessoal não tem medo, o pessoal vai para a rua realmente para defender seus ideais, para defender que os tributos que a gente paga seja de fato, né, aplicado da melhor forma possível e traga, sim, um estado de bem-estar social, onde as pessoas não precisem se preocupar em trabalhar para ter que pagar a escola, em trabalhar para ter que pagar um plano de saúde, porque o governo não oferece nada que preste, em ter que... E veja só que absurdo, a gente tem que se preparar para comprar o pneu que vai ser furado, que vai ser estragado no buraco das vias
rodoviárias, porque a gente, nenhuma rodoviária que preste, a gente tem, porque o nosso dinheiro não é bem investido. É Então, verdade. assim, É são verdade. coisas que a gente tem que começar a exigir mais, a pensar mais, a É. refletir mais. E eu acho que a rede, né, a rede de amigos do consumidor, ele veio para isso. Um dos objetivos dela é esse, é fazer valer, é fazer aquelas pessoas que defendem o direito serem ouvidas em prol a um bem comum, em prol à sociedade. Acho que um dos pensamentos de Geraldo, que sempre foi, eu tenho ele como uma referência, que eu conheço ele desde a época que Rosana Grimberg era presidente da comissão, é um ferrenho defensor do direito do consumidor, e eu acho que a rede vem nessa pegada, né? De fazer valer, da gente ser ouvido, seja lá pelo governo, seja lá pelas instituições, seja lá pelo judiciário, mostrando que o consumidor aí tem que ser apoiado, ele tem que ser ouvido, ele tem que ser levado em consideração, porque sem ele não há nem o capitalismo, né? Então, isso é muito importante. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com você, né? Porque você fala de mim, mas eu também tenho você como uma referência. Conheci você há pouco tempo, um pouco mais de um ano, mas você é uma pessoa que exala o direito do consumidor. Você vê o seu semblante de felicidade quando você fala com total propriedade, aí sem nenhuma modéstia em direito do consumidor. Isso é muito importante, a gente estar perto de pessoas que tenham o mesmo objetivo, que falem a mesma língua. Não é verdade? Então, eu queria agradecer a oportunidade, Geraldo, de estar aqui podendo fazer essa entrevista com você. Geraldo colocou amanhã, não é amanhã, na quinta de manhã, às 10h30, a gente vai estar na conferência, a pré-conferência do advogado, na AESA, falando com as pessoas que para mim são referências. Eu tenho elas como, principalmente Cláudia Lima Marques, eu tenho até uma foto com ela, eu sou daquela que chega perto dela e tiro foto. E a gente vai estar lá às 10h30 discutindo sobre uma situação, uma circunstância que foi evidenciada, foi trazida à baila com muito mais clareza, mas sempre existiu, que é o superendividamento do consumidor, mas ficou muito mais evidenciado agora nesse momento de pandemia. Então eu queria aí abrir para você, temos mais 5 minutos aí para você fazer suas considerações finais. Então, eu me sinto extremamente honrado, né, de estar ouvindo o que você acabou de falar, né, de saber que você me acha uma referência no que eu faço. Isso daí para mim é de extrema gratificante. Eu me sinto extremamente gratificado, né? É quando a gente sente que o que a gente está fazendo, a gente está no caminho certo, porque me parece que as pessoas que já são nossas referências estão olhando e aprovando, dando o seu endosso, a sua homologação. Então é algo que de fato me envaidece, tá? Quero agradecer muito também, né, mais uma vez pelo convite a Geraldo, né? Acho que foi uma excelente oportunidade de unir pessoas que pensam da mesma forma, que estão no mesmo interesse, né? Quero salientar também da importância desse projeto de lei que está sendo criado em prol das pessoas que estão endividadas. Para quem não sabe, é um projeto que trata, fazendo analogia às pessoas físicas, que nem as pessoas jurídicas, né? Instituindo meio que uma recuperação judicial, né? Fazendo com que as pessoas elas consigam ter fôlego para respirar no momento de endividamento, principalmente no momento em que a gente passa, que as pessoas precisaram deixar de pagar, muitas vezes, despesas como cartão de crédito, conta de água, conta de luz, para poder comer, né? Então, assim, são várias pessoas que precisam da aprovação desse projeto de lei e é algo muito importante para todo mundo, né? Para todos nós consumidores. Quero também lembrar que dia 25 vamos estar aqui em Caruaru realizando um curso de prática jurídica com a professora Alessandra, né? Mais uma vez vai estar aqui, né, nos felicitando com sua presença e seu conhecimento. Ela já deu esse curso e aí ela vai promover um curso versão demo, é um curso pequenininho, mas trazendo as principais atualizações. Então, é um curso totalmente gratuito. Os operadores jurídicos que tiverem interesse em participar, inclusive as pessoas estudantes ou então pessoas que são curiosas em relação ao tema, fiquem muito à vontade. A gente vai estar divulgando as inscrições muito em breve. O curso vai ser promovido pela Comissão de Defesa do Consumidor daqui da OAB de Caruaru. Né? E dia 25 estaremos juntos para fazer esse curso, né, e aprender um pouco mais com a professora Alessandra. Bom, é isso. Quero mais uma vez agradecer e me pôr à disposição para o que precisar.
viu? E é sempre um prazer estar com você, Alessandra. Você é uma inspiração para mim e para um monte de gente que eu sei que fala aqui nos meus ouvidos e diz que você é maravilhosa em tudo que faz. Eu sou seu fã, assim como um monte de gente daqui de Caruaru, e eu falo por vários. Eu fico feliz. Um abraço aí para todo mundo de Caruaru que participou do curso, que participa das lives que eu participo. Estão sempre muito atuantes. Tem uma pergunta que chegou aqui em inbox, mas já está no fim. É interessante que acessem o Instagram. Qual é o seu Instagram para fazer essa pergunta para você? Que foi de alguma Meu Instagram é publicação? Jonatas Simões. Só procurar. Jonatas Pronto, Simões. Do jeito que se escreve. Jonatas Simões. Ou então pesquisa aqui em pronto. cima, vai estar aparecendo. É só apertar nos quadrinhos lá que vai aparecer. E aí faz essas perguntas aí para ele no inbox para ele poder responder. Tenho certeza que será muito, um prazer. Então, muito obrigada a todos que participaram. Obrigado mais uma vez a Geraldo, aos membros que participaram e puderam estar disponíveis, que a gente sabe que com essa demanda de lives, né, muitas vezes a gente não consegue participar. Foi um prazer. Um abraço a todos e até a próxima. Grande abraço.